Pronto, agora está sendo gravado. Então, aí para o pessoal que está entrando agora, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui, certo? Então, essa daqui é a folha que eu chamo de bússola, né? Essa daqui foi do 3/2, referente à estação de cirurgia, estação de número 2, tá bem? Então, aqui a gente tem instruções para o participante, descrição do caso e as tarefas. Então, esse daqui, pessoal, é a folha mais importante, né? Como eu costumo dizer, é a bússola. É através dela que vocês irão guiar nesse processo de resolução do checklist, certo? Então, muita atenção nessa folha. Essa folha vai estar disponível para ti a todo momento. No 223/1, ela estava solta, você podia manusear ela facilmente. No 223/2, ela estava fixa na mesa. Mas, independente disso, ela vai estar sempre disponível para vocês. Deu dúvida em relação à descrição do caso, ao local de atuação, às tarefas, volte nela, porque é através dela que você vai conseguir pontuar o máximo possível. Então, se atente, porque as instruções para o participante, esse card é sua bússola. Nessa segunda parte, nós temos aqui, certo? Vamos começar por aqui. Cenário de atuação. O que é o cenário de atuação? Aqui vai dizer para você se você está em uma unidade primária, secundária ou terciária. Por quê? Através disso, pessoal, é muito importante que você saiba onde você está, porque você vai saber o escopo que está à sua disposição para resolver o problema ali que está, né, sendo apresentado para você. Imagina que você está com um problema que só resolve em nível secundário ou terciário, porém, eles te colocaram no setor de atenção primária. Então, você vai fazer o que está ao seu alcance e, a partir daí, você vai derivar esse paciente para um outro setor, certo? Seja para atenção secundária ou terciária. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção. Saiba o que está à sua disposição para que, na hora da conduta, você possa utilizar o que está à sua disposição e o que não estiver, encaminha para quem de direito, para quem pode, de fato, resolver isso daí. Então, leia sempre com atenção essa questão dessa folha inicial. Mas, Júnior, posso ler ela em, como é que se diz? Apenas para mim? Pode. Posso ler em voz alta? Pode também, tá bom? Não há problema nisso. Então, primeira coisa, eu vou explicar para vocês, certo? Entendendo o checklist, essa primeira folha aqui. Depois a gente vai falar como é no dia da segunda fase, tá? Passando para a descrição do caso, tá bom? Essa parte que é a descrição do caso, certo? Realmente vai te dar um leve cenário do que está acontecendo, onde você está também. Às vezes vai te dar o nome do paciente, vai te dar a idade e vai te dar uma dica ali de qual é a queixa do paciente, pessoal. Lembre-se de uma coisa, com isso daqui você já vai ter um direcionamento no que você deve focar para questionar o paciente. Mas se atente a uma coisa, se ele te deu nome, idade, te deu a queixa ali, que nem ali, foi dor abdominal, não quer dizer que você não precisa perguntar só porque ele já te informou, tem que perguntar. Lá no início a gente vai falar, posteriormente a gente vai falar que tem que se apresentar, questionar o paciente, entendeu? Então, se ele te deu nome, idade, não quer dizer que você já sabe que você não precisa perguntar, você vai perguntar também, certo? Que a gente vai falar lá no início como abordar a anamnese, certo? Então, vai perguntar nome, idade, independente do que ele já deu, assim como a característica principal, certo? Então, a partir dessa situação, problema que ele está te dizendo ali na descrição do caso, você vai desenvolver o seu caso clínico, certo? Não quer dizer que ele te deu ali só dor abdominal, que você vai focar só naquilo, até porque a gente também tem que pensar em hipóteses diagnósticos diferenciais. Então, você vai contrastar em relação a essa queixa principal. Então, sempre buscar as queixas associadas para contrastar com hipóteses diagnósticas diferenciais, tá bem? E depois vem as tarefas, né? Que eu vou falar aqui, as tarefas. Lembre-se de uma coisa, é muito importante. As tarefas, galera, é o que vai fazer vocês pontuarem, conseguirem o máximo de pontos para a sua aprovação. Então, essa é a segunda parte da sua bússola. Eu costumo dizer que é a mini bússola, né? A bússola geral é ali esse card de instruções para o participante, a mini bússola é as tarefas, certo? Bom, nas tarefas pode ter anamnese, pode ter exame físico para vocês realizarem, solicitar exame complementar, diagnóstico, enfim. Então, preste muita atenção nessa questão. Sobretudo, preste atenção no seguinte, no 2023/2, não veio, que nem
não apareceu aqui. Realize as tarefas na ordem colocada, né? Por quê? Se vocês realizarem essas tarefas na ordem colocada aqui, vocês ainda tinham uma pontuação a mais. No 2.3/1 foi 0,25, às vezes 0,15. Não necessariamente quer dizer se vocês realizassem na ordem inadequada, vocês iam perder toda a estação, só não pontuaria nesse quesito. No 2023/2, não apareceu esse quesito. Então, de qualquer forma, digamos que você estava lá no exame físico, lá no exame complementar, se você esqueceu de perguntar algo, você podia voltar e você não perderia esse ponto. Até porque isso é o certo mesmo, porque nas nossas práticas do dia a dia não quer dizer que, digamos, depois que você já estava no exame complementar, no exame físico, você não pode voltar a perguntar algo para o paciente, certo? Outra coisa importante nas tarefas que mudaram é o seguinte, nem todos, na verdade, só teve uma estação 2.3/2 que estava assim, que na parte dos exames laboratoriais, né, eles delimitaram, você pode solicitar só tantos exames complementares ou tantos exames laboratoriais. Lá na frente a gente vai falar especificadamente dessa parte das tarefas, tá? De como eles estão solicitando exames complementares, exames laboratoriais. Então, quero que vocês se atentem ao seguinte. Aqui, vocês vão ver o que vocês devem fazer para conseguir o máximo de pontos possíveis. Porque se vocês resolverem esses problemas que foram aqui apresentados, basicamente vocês têm aí uma excelente nota para a sua aprovação, tá? Então, sempre lembre-se de voltar às suas tarefas para ver se você já respondeu essas tarefas, para que vocês possam conseguir a máxima pontuação, tá bem? E lembre-se de uma coisa, aqui ele está perguntando, ó, hipótese diagnóstica definitiva, explicando como chegou nela. Nesse caso aqui, como chegou nela, gente, quando ele fala isso, isso já é 2, 3 vezes seguidas que tem aparecido no INEP. Quando ele te pergunta isso, quando ele coloca isso aqui nas tarefas, ou através do próprio ator ou atriz te pergunta isso, ele quer saber os critérios, como você chegou nesse hipótese diagnóstica. Então, fique atente nesse detalhe, certo? Na minha prova caiu, no 2003/2 também caiu em algumas estações, eu queria saber os critérios, não só a sua hipótese, mas como você chegou nela. Então, seja, como eu costumo falar, igual o Tramontina, corte rápido. Explique rapidamente como você chegou nesse diagnóstico através dos critérios. E exemplo disso foi a própria pancreatite aguda de origem biliar, né? Eu queria saber os critérios ali. Então, preste atenção nessa tarefa, porque é a galinha dos ovos de ouro, certo? E, mais uma vez, se atente se ele delimitou nas tarefas a quantidade de exames a ser solicitado, certo? Se ele pediu para seguir uma ordem. Se ele não tiver delimitado a quantidade de exames a ser solicitado, uma coisa que eu também vou comentar lá na frente, mas já adianta, é o seguinte, galera, se ele não delimitou a quantidade de exames para você solicitar, você vai focar primeiro, digamos, aqui nós estamos com a queixa do abdominal, vai investigar na síndrome, focar na síndrome da dor do paciente para solicitar primeiro esses exames, ou seja, o micro, e depois você extrapola para o macro. Depois você solicita os demais exames, tá bom? Lá na frente a gente vai falar também da solicitação de exames, que o INEP geralmente tem entregue tudo na mesma folha, então solicita tudo de uma vez. E eu também vou falar lá na frente, mas já adianto que nessa daqui, no 23/2, eles não colocaram assim, se o participante recebeu, digamos, um checklist ali de exames complementares e, posteriormente, solicitou exames que ele não tinha solicitado só porque viu na folha, deixar de pontuar. Não apareceu isso, tá? No 2023/1 tinha isso. Então, vamos lá. Mas Anamnese, pode falar. não apareceu, mas eles deram um ponto ou não? Porque às vezes não apareceu, mas eles não deu ponto. Você fez Então, muito recurso, você sabe. Nos que eu fiz recurso, porém, os que eu fiz, nenhum tiveram essa condição para me poder verificar, entendeu? O pessoal, a maioria pontuou nessa questão dos exames complementares. Então, mas eu não vi ninguém falando sobre isso. Porém, todos os que eu peguei para corrigir, o pessoal tinha pontuado nesses quesitos. E os que não pontuaram foi porque não solicitaram a quantidade suficiente que estava lá. Solicitaram só alguns. Então, sempre se atente, pessoal, na hora de solicitar exames, não solicite só um ou dois. Lembre, pensa na síndrome que você está investigando e todos os órgãos que ali estão em conjunto para você solicitar os exames, tá bem? Porém, os que eu verifiquei não deixaram de pontuar nesse sentido. Então, é uma carta na manga que vocês podem tentar, até porque no PEP não está delimitando. E se porventura ele não der esse ponto, você pode recorrer pelo fato deles não ter deixado essa observação para os corretores, certo?
Então, vamos lá. A parte do exame físico, certo? Do exame físico, iremos falar como solicitar essa parte do exame físico. Pessoal, aqui, ó, principalmente no 223/2, eles não, nem colocaram lá no PEP, né? Algum, acho que um ou outro que colocaram, mas 90% não tinha no PEP. Solicitou o exame físico, entendeu? Por mais que você, de fato, tenha que solicitar para receber o card, lá no PEP eles não estavam pontuando o paciente que, tipo, solicitou o exame físico. Em contrato de 2003/1 tinha isso, tinha que solicitar e aí você ganhava o ponto. Então, pessoal, seja igual Tramontina, corte rápido, entendeu? Solicite de maneira geral, tipo, digamos assim, ó, solicita exame físico, cefalocaudal e sinais vitais, ponto. Se você quiser ser um pouco, ó, você gastou, sei lá, 5 segundos. Tem gente que está gastando 1 minuto ou mais para solicitar exame físico aqui, tá bem? Então, preste atenção nesse detalhe para vocês economizar tempo, até porque 10 minutos aí, sabemos que é algo assim, corrido. Outra coisa importante, que eu também vou falar na parte lá de pediatria, geralmente pediatria, sobretudo 2023/1 para trás, no 2023/2 não cobrou isso. Mas geralmente, se você quiser extrapolar para. Tá passando carro de som, pessoal. Só um minuto. Caso vocês não ouvirem, vocês me avisam que eu repito. Na parte de pediatria, poderia solicitar solicita dados antropométricos, solicita exame físico cefalocaudal, né? Basicamente isso, apesar de não ter aparecido aqui. Mas lembrar também de pedir, digamos, pede a mãe para poder tirar a roupinha dele, para poder examinar, avaliar, por mais que não seja algo que você vai ter que fazer a avaliação antropométrica ali, tá bem? Lá na frente eu vou falar sobre ginecologia também, como isso. Mas, galera, seja sucinto aqui na parte do exame físico. Estou vendo muita gente perdendo muito tempo aqui, certo? E isso faz uma diferença total na resolução do caso. Agora, atenção, a exceção é no ATLS. ATLS, gente, aí você tem que verbalizar item por item do que você está solicitando, do que você está fazendo. E outra coisa, a ATLS você não vai falar assim, eu quero A. Não, não é eu quero. Nesse momento, ele realizar o A do ABCD. Aí você vai falar tintim por tintim. Da mesma forma, terminou A, nesse momento ele realizar o B. Terminou o B, nesse momento ele realizar o C. E a partir daí sempre verbaliza. Teve um procedimento no A, às vezes você teve que entubar ali no A. Né? Às vezes o paciente está consciente ou inconsciente, então você não precisa nem explicar. Mas se o paciente estiver consciente, é um procedimento, explica para o paciente, pede consentimento ali, de imediato, realiza o procedimento, certo? Reavalia essa letra e passa para a próxima letra, certo? Tem uma parte específica aqui do ATLS. Então, se atente apenas ao ATLS, que você tem que fazer detalhe por detalhe, diferente dos demais, que basicamente seja bem específico, solicita exame físico cefalocaudal, solicita testais e ponto, tá bom? Em algum caso ou outro, se você achar necessário, porém não tenha caído, mas se você quiser extrapolar um pouquinho, digamos que a gente está investigando, que nesse quadro aqui, estamos investigando digamos, uma queixa de abdômen, no caso de dor abdominal, às vezes pode ser um abdômen agudo, se você quiser incrementar, né, uma manobra específica, seria interessante. No 223/1 caiu a implementação, no caso de uma manobra específica, certo? Mas seja bem direto, pessoal, porque aqui tem muita gente gastando ponto e o INEP ele não tem avaliado muito essa questão, principalmente no 2003/2. Uma coisa que eu sempre fazia, oriento aos pessoal a fazer, é ler o exame físico, no caso, o impresso do exame físico em voz alta, até porque, né, você vai ficar mais atento no que você está fazendo, às vezes se tiver alguma coisa alterada ali, talvez já vai vir mais fácil na sua mente para você poder, posteriormente, verbalizar o que está alterado. Seja no exame físico, seja no exame complementar, se está alterado, verbalize. Se não está, fale que está dentro dos padrões de normalidade. Porque isso não é só questão do revalida. No próprio dia a dia, nós aqui avaliando pacientes e tudo mais, eles sempre perguntam, doutor, e aí, tem alguma alteração? Está normal? Então, isso é uma coisa para a vida. Se está normal, fala para o paciente, olha, está dentro dos padrões de normalidade, está alterado, fala o que está alterado. Não só no exame físico, como também no exame complementar. Nesse 2023/2, não caiu essas questões, especificadamente, de ter que verbalizar algo. 2023/1 caiu. Então, ele pode relacionar esses dois contrastes aí, tá bem? Certo. Outra coisa, principalmente, sobretudo, na parte dos exames complementares. Galera, os exames complementares, sobretudo, às vezes vem lá um textão e depois vem a conclusão. Não foque nesse texto grande, vai direto na conclusão, entendeu? Até porque nós somos generalistas.
já foi avaliado por um especialista. Então, foque na conclusão da pessoa, para você não gastar esse tempo todo, certo? Então, vai direto na conclusão, certo? Vamos passando aqui. Como eu falei, na parte de pediatria, basicamente, é incrementar ali a parte dos dados antropométricos, certo? Depois a gente vai falar da anamnese do exame pediátrico. Certo. Aqui como pode vir ali os exames na parte das tarefas para você, né? Pode vir bem assim, na parte lá das tarefas, que nem aqui veio assim, ó. Aqui veio, ó. Solicite e interprete exames laboratoriais e outros exames complementares. Vou especificar para vocês, basicamente, como pode vir essa parte de exames aqui para vocês solicitarem. Exemplo 1, pode vir desse jeito. Solicite ou analise exames laboratoriais e exames complementares. Basicamente, exames laboratoriais seriam exames de sangue, nesse exemplo específico. Exames complementares poderiam ser exames de imagem, eletrocardiograma, nesse sentido. Como ele não delimitou a quantidade, geralmente quando ele delimita a quantidade, tem algo específico aí que é importante para esse caso, seja para critério diagnóstico, seja para também diagnóstico diferencial, tá bem? Então, se ele solicitou desse jeito aí, porque ele não tem um exame específico que ele está pensando para que você verbalize ali. Tá bom? E, mais uma vez, se ele não delimitou a quantidade de exames a ser solicitado, gente, primeiro você foque no mico, foque na síndrome que você está investigando ali, e depois você extrapola, certo? Isso vai facilitar tanto para você que vai fazer a discursiva, caso tiver alguém que ainda vai fazer a discursiva, na questão que ultimamente eles têm delimitado, certo? Para você, então, como também na parte prática, você vai focar na área que você está investigando e depois você pensa no todo para extrapolar. No exemplo 2, solicite ou analise. Isso, inclusive, foi na estação INEP 213/2. Exames laboratoriais e, no máximo 5. Só será pontuado 5 primeiro. E, no caso, exames complementares. Aqui, entre exames de imagem, como eu falei. Como ele falou, exames laboratoriais ali, então, possivelmente, ele estava pensando em alguma coisa específica, certo? Eu não lembro se foi na estação INEP 213/2 ou se foi na estação número 7. Mas teve uma dessas estações, no 213/2, que ele delimitou a quantidade de exames. Se ele delimitou, pode ter certeza que tem alguns exames aí que são essenciais nesse diagnóstico, nesse pós-diagnóstico. Então, como eu te falei, foque na síndrome que você está investigando, porque fica mais difícil de você esquecer algum exame a ser solicitado, certo? Sobretudo os principais relacionados a essa patologia. Digamos, a gente está investigando síndrome biliar, certo? Então, vou primeiro solicitar exames das vias biliares, para depois querer extrapolar, pensando fora, entendeu? Então, faça dessa maneira, que é mais difícil de vocês errar na prova, até para o seu dia a dia, para quando vocês estiverem trabalhando aqui, com fé em Deus ainda 2024, para que vocês possam, né, saber conduzir a solicitação de exames. Ó, exemplo 3, solicite ou analise exames complementares. Se ele colocou só exames complementares, não colocou exame laboratorial, pessoal, aqui pode ser tanto exames de sangue, pode ser exames de imagem, eletrocardiograma, porque ele não delimitou para você. Exemplo na estação 3 e 6 do INEP 2003/2. Ele colocou só assim, e isso envolvia tanto exames de sangue, como exames de imagem, exames de eletrocardiograma, essas coisas, entendeu? Então, sempre se atente. Isso daqui é um bizu, assim, que vai fazer a diferença para você saber o que ele está querendo, tá bom? Se ele quiser ser bem específico, é como eu te falei, vai ser tipo no exemplo 2, ele vai delimitar algo, vai separar para que você pense nessas duas possibilidades de solicitação. Caso não seja específico, você pode jogar assim, solicite exames complementares, tá bem? Que aí pode envolver exames laboratoriais, como outros tipos de exames também, certo? No exemplo 4, solicite ou analise exames laboratoriais, no máximo 3, só serão pontuados 3 primeiros, e exames complementares, no máximo 1. Então, possivelmente aqui tem tanto exames de sangue que é específico para... Alguém quer perguntar? Outra coisa, qualquer dúvida, gente, vocês podem estar me interrompendo e perguntando, tá bem? Não deixe levar dúvida para casa. No exemplo 4, exames laboratoriais, no máximo 3, só serão pontuados 3 primeiros, exames complementares, no máximo. Ou seja, aqui tem 3 exames de sangue que vai ser bem específico para esse pós-diagnóstico. Como também tem um exame de imagem ou algum outro exame relacionado nesse sentido que vai te ajudar a dar esse diagnóstico, certo? Então, se atente, se ele delimitou, ter alguma coisa aí que vai ser essencial para resolver esse problema aí,
tá bom? Exemplo 5, solicite ou analise, vai estar lá, exames pertinentes. Aqui, da mesma forma, esses exames pertinentes pode ser tanto dessa forma aqui, como aqui no exemplo 3 que eu solicitei, entendeu? Vai envolver tanto exames laboratoriais como complementar, certo? Então, nessa estação aqui do 3/2, na maioria, eles não delimitaram a quantidade, certo? Como também foram mais tranquilos nesse sentido. Não quer dizer que no 2024/1 eles não possam, né, fazer diferente. Então, sempre se atente ao que ele está te propondo ali na solicitação de exames, tá bom? Para que assim você já esteja por dentro ali de todos esses detalhes que eu te passei aqui, para você estar preparado, seja para o mais simples, seja para o mais complexo. Tá bom? Então, direcione primeiro para o diagnóstico sindromático, ou seja, solicite os exames de acordo com a síndrome que você está investigando para depois extrapolar, certo? Na hipótese diagnóstica, da mesma forma, seja na hipótese diagnóstica ou diagnóstico definitivo, pessoal. Lembre de ser específico na hora de dar o diagnóstico. Exemplo, pancreatite aguda de origem biliar, que nem eles cobraram. A maioria da gente às vezes, tem o costume só de falar, você está com uma pancreatite. Pancreatite pode ser aguda, pode ser crônica, pode ser de origem biliar, alcoólica, né, hiperlipidemia, sobretudo acima de 1.000. Da mesma forma, outro exemplo que eu costumo colocar, tuberculose. você está com diagnóstico de tuberculose. Tuberculose tem pulmonar, tem intestinal, óssea, tem várias formas, entendeu? Seja específico. Da mesma forma, quando você estiver solicitando exames complementares, solicito eletrocardiograma de 12 derivações, né, o correto. Solicito uma radiografia, de onde? Do tórax, do abdômen, então ser específico. Pôster anterior, perfil, né? Da mesma forma, tomografia, solicito a tomografia. De que parte? Com contraste, sem contraste? Então, lembra desses detalhes que fazem a diferença na hora de vocês conseguirem esses pontos, tá bem? E conduta terapêutica. Por fim, vocês têm que lembrar aonde vocês estão. Se vocês não recordarem, volta para a folha do manual de instruções, pessoal, porque esse daqui ou vai estar pregado na mesa ou vai estar disponível para você manusear aqui, mas de qualquer forma, sempre está disponível para você. Se você esqueceu, volte, olhe o cenário de atuação, olhe suas tarefas, também para você ver o que está ali à disposição de suas mãos para você resolver esse quadro. E o que não estiver, você vai verificar esse paciente, vai falar, olha, você vai precisar disso que a gente não tem disponível, mas eu vou te encaminhar para o cirurgião fazer isso, ou te encaminhar para fazer esse outro exame ali e tal, entendeu? Então, se atente a esses detalhes aí. Alguma dúvida até aí? Qualquer dúvida, gente, vocês vão perguntando, tá bem? Aproveita ainda que a gente tem bastante informação para desenvolver aqui na aula, já encaminha a videochamada para o colega, convida ele, intima ele, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença nesse processo pedagógico de vocês, tá bom? Então, aqui eu vou explicar, né, rapidamente como é que funciona ali o dia da segunda fase, né, poderia até ter começado por isso daqui, mas resolvi adiantar aquela parte primeiro. Basicamente, o dia da segunda fase é o seguinte. Primeiro passo, né, dividir aqui em passo. Você será colocado de frente para a porta da estação, né, na qual terá a numeração 1, 2, 3, 4, 5 no primeiro dia, ou às vezes ele vai ter 6, 7, 8, 9, 10. Basicamente são essas 10 numerações. Não vai falar se essa numeração é de clínica médica, não vai falar se essa numeração é de cirurgia, só vai estar o número. E é muito importante que você saiba que porta é aquela. Geralmente, a porta número 1 e número 6 é clínica médica, cirurgia 2 e 7, pediatria 3 e 8, ginecologia e obstetrícia, geralmente vai ser 4 e 9, e medicina da funiculidade 5 e 10. Por que é importante isso? Olha, isso não vai te dizer qual é o diagnóstico, mas vai facilitar para que você já entre naquela porta com o seu, digamos assim, seu esqueletinho relacionado a essa área. Isso não é uma verdade absoluta que você só vai utilizar o que você decorou do seu esqueletinho. Não, você pode implementar outra coisa. Não quer dizer que somente da família e comunidade que você vai pensar algo para notificar. Pode ser que caia algo para notificar em clínica médica também, entendeu? Mas vai facilitar
para que você já entre com seu esqueletinho ali na ponta da língua, de algumas coisas que você não pode deixar de verbalizar ou de investigar, certo? Por isso que é importante saber essas numerações da porta, tá bom? Aí, beleza. Então, você vai estar de frente à porta ali, certo? Com o seu QR Code. Aí, o que acontece? Aí, a pessoa que está lá dentro vai abrir a porta só para pegar seu QR Code, né? Ainda não começou. Vai abrir, pega o seu QR Code, eles apresentam para uma câmera e te entregam. Aí, espera. Na hora que tiver todo mundo posicionado em frente lá, a porta, tudo certinho, certo? Aí sim, vai soar o apito, aí já tá valendo os 10 minutos. Aí você vai entrar rapidamente, se apresentar de frente à câmera com o QR Code, falar seu nome, certo? Nesse momento, já aproveita, pessoal, para dar uma olhada, digamos, 360 graus, certo? Para você ver o que está à sua disposição ali, para você ter uma noção do que pode estar, que você vai ter que fazer durante a estação. Às vezes é uma estação de procedimento, às vezes tem uma coisa ali que não está bem pertinho da sua mesa, que você vai ter que usar, e às vezes, se você não viu, você vai deixar passar desapercebido, certo? Então, eu costumo falar, por isso que geralmente nos meus checklists eu tenho para o pessoal 9 minutos e 30 segundos. Porque 30 segundos que eu tiro, basicamente, da pessoa abrir a porta, se apresentar para a câmera, para começar a sentar, certo? Terceiro passo, uma vez que você entrou, se apresentou, aí você já vai direto para a mesa, né? Seria interessante você ser cordial. Na hora que você entra, né? Falou seu nome já, dá um bom dia, boa tarde ali para o pessoal, tá bom? E aí, beleza. Se apresentou com o QR Code, senta na mesa e já vai ler o manual de instruções, que é a sua bússola. Uma vez que você lê o manual de instruções, que é a sua bússola, aí sim você vai começa a falar com o paciente ali, seja o ator ou a atriz, para desenvolver o seu checklist, tá bom? Como eu falei, no 2023/1, ele estava solto para você manusear facilmente ali. No 2023/2 estava fixo na mesa, mas independente disso, essa bússola, esse manual das instruções para o participante sempre vai estar à sua disposição, então sempre recorra a ele, certo? Desenvolveu a estação, no final, soa o apito, termina a estação, certo? E você passa para a próxima porta. Basicamente, é dessa maneira que funciona a prova prática do Revalida, tá bem? Então, se alguém não tiver alguma dúvida, pergunte, senão a gente vai dando continuidade aqui para o próximo passo, certo? Que agora que entra nos esqueletos da história clínica. Lembra? Olha lá, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Lembre que o Senhor está contigo, segurando pela tua mão, caminhando contigo nesse processo pedagógico, certo? Outra coisa, gente, nossa, inclusive é uma das áreas que eu quero seguir, né, a parte de psiquiatria, e vejo que muita gente passa por processos difíceis, por uma barra pesada nesse processo de revalidação, também no processo da própria faculdade. Não existe pedir ajuda, gente, não existe compartilhar ali com o seu amigo, com o seu colega que está nesse processo junto com você, tá bom? É importante também fazer atividade física para aliviar essa tensão. Inclusive, é comprovado cientificamente que a atividade física, sobretudo de moderada intensidade, tem se equiparado a 1 a 1,5 vezes mais efetivo que os próprios antidepressivos. Então, em meio a esse processo, gente, não hesite também tirar um tempinho para você, né, aliviar toda essa tensão, fazer uma atividade física, né, seja, sei lá, academia, seja de luta, seja de pedalar, caminhar, é importante tirar pelo menos 30 minutos desse processo aí para ajudar a aliviar a questão de ansiedade, de depressão, porque uma das coisas que eu vejo bastante, principalmente corrigindo vídeos, né, do pessoal que desenvolveu, sobretudo vídeo, porque ali eu estou vendo a expressão da pessoa, né? Da mesma forma, a questão discursiva, apesar de eu não ver alguns que eu conheço, né, alguns que eu corrigi, e vejo que são pessoas extraordinárias em questão de conteúdo, porém, o que tem abalado é o emocional. Então, gente, se atente a esses detalhes, porque se você vai para a prova sabendo bastante conteúdo, mas o seu emocional está abalado, pode prejudicar. Então, para você já trabalhar isso, faça atividade física, certo? Eu já até postei um vídeo falando isso, a importância. Posteriormente, vou estar postando também sobre a higiene do sono, porque uma noite bem dormida faz toda a diferença no dia seguinte para você estar estudando e tudo mais. Para estar disposto a enfrentar tudo que vem pela frente. Então, vamos. Marcos, Oi. uma dúvida, eu não entendi muito bem aí. Você vai chegar na porta,
você vai mostrar, vai pegar o QR Code, eles vão pegar seu QR Code e vão mostrar antes de começar, certo? Aham. E aí, depois, quando começa que o apito soa, você chega na porta, cumprimenta o pessoal, né? E aí tem gente que mostra o QR Code ali nesse momento. Eu devo mostrar ou não? É porque é o seguinte, você está com o QR Code em frente à porta, eles vão abrir a porta, pega o seu QR Code, mas você fica lá de fora. Eles apresentam para a câmera, vai lá Sim, dentro, aí volta e te entrega teu QR Code. Você não viu nada ainda lá dentro, entendeu? Aí eles te devolvem o seu QR Code, é porque tem duas câmeras lá. sim. Te Aí, pois devolve. é, Ah, aí o apito soou. Aí eu cheguei na porta, boa tarde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá ok. Aí, tipo assim, tem gente que fica assim, esse aqui é meu QR Code, tipo assim, apresentando o QR Code. Eu devo fazer isso? só no início, é quando você vai entrar, quando o apito soa, você entra, já apresenta o seu QR Code. Olá, meu nome é Marcos Júnior Barbosa Costa, digamos. Aí eu vou para a mesa sentar, Ah, tá, entendeu? entendi. Então, mesmo eles pegando o meu QR Code antes, eu Aham, tenho que apresentar ele. Tá bom, então, isso, obrigada. fechou. Outra coisa também, no 2003/1 exigia máscara, né? No 2003/2 não exigia máscara. Porém, eu acho que seria interessante vocês treinarem das duas maneiras, tanto com máscara como sem máscara. Caso porventura vier a necessitar utilizar novamente, né? Porque tem aumentado os casos de Covid, que é muito ruim. Eu mesmo ficava um pouco com falta de ar por causa da máscara. Algumas pessoas ficam ruim porque usam óculos, certo? E outra parte ruim é porque também abafa um pouco da voz. Então é interessante vocês treinar das duas maneiras, até para vocês perceberem, né, se estão falando de uma tonalidade que é perceptível ao entorno ali, como também aprender essa situação de, às vezes, ficar um pouco com falta de ar. Isabela, eu vou estar falando sobre isso daqui a pouquinho, tá? Sobre o exame físico da gestante e da criança. Perfeito. Qualquer dúvida, gente, vão mandando aí. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando. Agora que a gente vai entrar na anamnese, certo? Basicamente, a anamnese, galera, que nem onde eu estudei, basicamente, quarto ano a gente ia para o hospital, mas era só para fazer, como é que se diz, história clínica. O pessoal até fica aquele lá, poxa, eu vou para o hospital, não faço nada, só história clínica. Mas é porque história clínica é fundamental, galera, principalmente no dia a dia mesmo, fundamental. E uma história clínica bem feita, basicamente, ela segue esses passos. Dados iniciais seriam os dados filiatórios, motivo de consulta, antecedente da doença atual, que aqui no Brasil também pode ser chamado de história patológica de doença atual, antecedente remoto da doença atual, ou seja, se a pessoa já teve esse episódio anteriormente, antecedentes patológicos pessoais, antecedentes patológicos familiares, gineco-obstétrico, hábitos fisiológicos, tóxicos, socioeconômico, exame físico. Aí vem diagnóstico sindromático, diagnóstico positivo, diferencial, complementares, exames complementares. É porque os exames complementares, na vida mesmo, o ideal é depois que você já elaborou ali a sua hipótese diagnóstica, o seu diagnóstico sindromático, aí você vai guiar para solicitar seu exame complementar e, com base nisso, corroborar para o seu diagnóstico final, né? Isso daqui, basicamente, seria a sequência correta. Não quer dizer que no Revalido você vai fazer tudo isso daqui, gente. Bom senso, não é isso, certo? Mas, uma vez que você tenha moldado toda essa sequência, quando você está fazendo uma investigação, fica mais difícil de você esquecer alguma coisa, entendeu? Digamos, às vezes você está ali no ATLS, não quer dizer que você vai seguir, é uma outra ordem. Mas se você está investigando que nem aquela de queixa abdominal, você vai seguir ali essa ordem, basicamente, mas tem coisas ali que você não precisa perguntar, certo? Então, bom senso, daqui é só um esqueleto, certo? Principalmente envolvendo a parte tá, de azul e 12 ao 16. Basicamente, no Revalida diagnóstico diferencial, às vezes, né? Diagnóstico definitivo e exames complementares, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de como funciona uma investigação de anamnese, uma história clínica. Então, bom senso, não quer dizer que vocês vão investigar tudo isso aqui tintim por tintim. Mas se vocês têm isso moldado ali na sua mente, certo? Fixado, vai ficar mais difícil você esquecer alguma coisa para trás. Porque às vezes você está aqui no motivo de consulta, antecedente da doença atual. Aí você perguntou antecedente da doença atual. Aí você vai lá e no hábito tóxico. Aí depois você volta lá no antecedente patológico pessoais. Aí depois você vai lá no antecedente gineco-obstétrico. Aí você volta. Você já teve isso anteriormente, que seria antecedente da remoto, entendeu? Fica meio que desorganizado. Então você não sabe se você já perguntou aquilo ou não, e às vezes você vai perguntando coisas que você já perguntou e acaba perdendo tempo, certo? Então, se você tem algo já aí
moldado na sua cabeça, fica mais difícil você esquecer. Então, lembre-se de uma coisa, perguntas em bloco. Perguntas em bloco, gente, faz vocês ganharem mais tempo. Inclusive, antes dessa aula, eu estava vendo vídeos e revendo vídeos dos colegas que eu cheguei a avaliar, e alguns eu percebi bastante a questão da falta de perguntas em bloco, sobretudo na parte de dor. Gente, na parte de dor, é interessante você perguntar de 3, às vezes até uns 5 mesmo sintomas da Alice ali, porque no caso, o ator, a atriz te responde tudo de uma vez ali, entendeu? Ou se você vai perguntar, quando começou? Ela vai falar, tanto dia. Qual que é a localização? Tanto dia. Você vai perdendo muito tempo. Então, você fala, olha, uma vez que você já perguntou o motivo de consulta, você sabe que foi dor. Me diz, quando essa dor apareceu, qual é a localização, considerando 0, uma dor bem fraquinha, 10, a dor mais forte da sua vida, de 0 a 10, como você daria para essa dor? É uma dor que dá um pico, diminui, dá um pico, diminui, ou seja, uma dor de cólica? Aí ele vai te falar. Se ele te falou até se irradia ou não irradia, por mais que ele te falou, gente, lembre, você é pontuado pelo que você pergunta e não pelo que o ator fala. Se ele te falou algo que você não perguntou, possivelmente aquilo também vai estar no PEP. Então, é como eu falo, é como se você fosse dar uma rasteira nele, volte e pergunte novamente, por mais que vai ser chato ele ter que responder algo que ele acabou de falar, mas você vai garantir o seu ponto, certo? Aqui tem outros exemplos de mnemônicos, né, ou do que investigar em cada sintoma do paciente, dispneia. Daqui foi eu que criei, uma coisa bem sem lógica, mas me ajuda. Aipecas, tipo, em relação à falta de ar. Quando apareceu, a instalação de maneira brusca ou insidiosa, qual o período, se é que predomina, se é de manhã, tarde, noite, né? Qual é a circunstância que aparece, é em repouso, ou em atividade física, certo? Atenuantes ou agravantes estamos associados. Então, é interessante vocês terem uma carta na manga em relação à investigação de determinados sintomas. Da mesma forma que a dor tem a Alice, né? Dispneia, eu criei isso. E tem outras coisas que tem que investigar. Exemplo, febre, sempre perguntar se foi aferida ou não, se acompanha de escalafrio, sudoração. Então, já faz ali uma pergunta em bloco. Essa febre foi aferida ou se não aferiu, teve acompanho de escalafrio, sudoração, e dependendo de algumas coisas, é interessante perguntar o horário. Lembrando que tuberculose, geralmente a gente tem uma febre vespertina, né? Algumas patologias têm características específicas de determinados sintomas, certo? Então é sempre importante, às vezes, investigar um pouquinho mais. Dentre outros aí que eu vou deixar para você estar vendo posteriormente. Vômito, ito, entre outras coisas. Terminou a parte de antecedentes da enfermidade atual, ou seja, você investigou ali, basicamente. Você já teve isso anteriormente, que seria antecedente da remoto atual, beleza? Se não teve, bacana. Isso daqui, basicamente, entra, antecedente da remoto atual, basicamente refere-se aos últimos 3 a 6 meses. Porém, eu mesmo no meu dia a dia, eu pergunto daqui, se às vezes o paciente teve isso 2, 3 vezes, por mais que foi mais, tem mais tempo que isso, eu às vezes coloco, porque também me ajuda também a lembrar desse dado. Antecedentes patológicos pessoais. Isso daqui é muito importante você fazer um bloquinho disso daqui, né? Geralmente, você pode fazer assim. Você ou alguém da sua família, mãe, pai, irmãos, tem alguma doença conhecida, como diabetes, hipertensão, as principais comorbidades. Ou se não for, digamos, se você está investigando algo que não é relacionado a essas comorbidades, mas pergunte aquilo que você está investigando. Você, alguém da sua família, tem algum diagnóstico de câncer, ou já teve, né, asma, DPOC e tal, entendeu? Depois você não vai precisar perguntar da família novamente. Você já ganhou tempo aí. Aí, beleza, fechou esse bloquinho, faz outro bloquinho. Você já fez alguma cirurgia prévia, já ficou internado previamente por algum motivo? Fez outro bloquinho. Outro bloquinho que entra dentro de antecedentes patológicos pessoais. Você usa algum medicamento de forma contínua, tomou algum medicamento nos últimos dias ou meses, ou tem alergia a algum medicamento algo? Fez mais um bloquinho, entendeu? Então, desse jeito você economiza tempo. E quando você pergunta, você faz uso de algum medicamento de forma contínua, você está, inclusive, às vezes, investigando uma comorbidade crônica que o paciente não te falou, mas ao falar que toma esse medicamento, você vai falar, vai, então você tem isso, né? E, no caso, você tomou algum medicamento nos últimos dias ou meses, ele vai te dar pontos também no sentido de, às vezes, o paciente está tomando alguma medicação que você não lembra qual o nome do medicamento específico para perguntar se ele pergunta, mas se você perguntou sim, você também vai, às vezes, acabar pontuando. E se ele não te der a pontuação, fica mais fácil de você entrar com recurso posteriormente. Tá bem? E alergia, gente, independente da situação, sempre é importante perguntar, porque na maioria das condutas envolve conduta farmacológica, então é importante sempre perguntar essa questão. Bom, na antecedentes patológicos pessoais, basicamente é isso, certo?
Antecedentes patológicos familiares, se você já envolveu ali junto com antecedentes patológicos pessoais, você já também já ganhou um tempinho aí. Antecedente ginecobstétrico, a gente vai falar a parte lá na frente, tá? Aí vem hábitos fisiológicos, perguntar sobre diurética, catarse, seria sobre as fezes, dipsia, sede, sono. Só necessário, gente, é uma coisa que eu falo, é bom senso. Você não vai perguntar tudo isso daqui porque não dá tempo, entendeu? Mas eu estou colocando aqui uma forma de ficar mais metódico, né? Uma forma de medular para vocês entenderem como fazer. Lembrar de hábitos tóxicos, né? Lembrar de perguntar tabagismo, álcool. Realmente eu também tinha esse costume e vejo que algumas pessoas têm isso. Por acaso você fuma, bebe, usa drogas ilícitas? Ah, doutor, bebeu, bebo água, bebo suco. Lembra, não é se você bebe. Se você bebe bebida alcoólica, depois beber, todo mundo bebe, tá bom? Nem que seja água, suco, tá bom? Então, lembre desse detalhe, porque às vezes pode ser que você perda ponto nesse sentido aí. Basicamente, socioeconômicos, em alguns casos que você achar necessário, sobretudo medicina da família e comunidade, pensando nos casos de arbovirose, nessas patologias. E, a partir daí, a gente entra no exame físico, certo? Como eu falei, exame físico tem sido bem sucinto. E no 213/2 não deu nem ponto por solicitar exame físico. Porém, para você receber o card de exame físico, você tinha um pit-pit. Ver aqui, certo. Obrigado, Carla. A Carla é uma das nossas professoras, está aí contribuindo também, respondendo aí nas perguntinhas aí do chat. Foi aprovado no 2023/2, tem outra professora nossa, que é a Carla, também aprovada no 2023/2. Para aqueles que chegaram recentemente, eu fui aprovado no 2023/1. Nós estamos com um grupo aí de professores que tem muito a agregar nesse processo pedagógico de vocês, certo? Certo, então na parte do exame físico. Como eu falei, exame físico, gente, pode ser bem direto, sucinto, tem muita gente perdendo muito tempo aqui, tá bem? Então, seja direto. Eu mesmo, na época que foi 2023/1, eu só nas 2 ou 3 primeiras estações que eu fui um pouco mais específico, eu falei, quer saber? Vou mais direcionado. E aí ganhei mais tempo nesse sentido aí. E agora, sobretudo no 2023/2, eles nem colocaram no PEP lá, dando pelo menos 0,25 para a pessoa que solicitou o exame físico. Não quer dizer que você não vai solicitar, mas quer dizer que você vai ser mais pontual. Solicita exame físico cefalocaudal e sinais vitais. Ponto. Se você acha que tem que ser mais cauteloso, pensando que você está investigando um abdômen agudo, digamos, que alguns têm manobra semiológica específica, solicite na exame físico cefalocaudal com eixo no aparelho abdominal com manobra de Bloomberg, Murphy, entendeu? Ponto. Gastou uns 10, 15 segundos. Então, ganhe tempo onde dá para ganhar tempo. E aonde você precisa investir mais tempo, você vai ter esses tempos para poder investir, tá bom? Na parte de pediatria, eu vou falar daqui a pouquinho o que você poderia fazer aqui, mas basicamente, parte de pediatria, a gente poderia agregar aí os dados antropométricos, certo? Se for alguma lesão de pele, lembrar de solicitar a dermatoscopia da lesão, tá? Digamos que estava envolvendo a parte ali retal, às vezes algum sangramento, lembrar de solicitar toque retal, proctológico, ou também exame proctológico, pode cair das duas maneiras, certo? Eu ainda vou falar sobre ginecológico, mas, digamos, você poderia solicitar inspeção, no caso da mulher, né, lembrar de solicitar um auxiliar de enfermagem na sala, mas agora a gente chega lá e fala sobre isso. E aí, a gente retorna, né, diagnóstico diferencial. Lembra, às vezes, outra coisa que eu falo, pergunte se o paciente tem dúvida, não só no final, gente, porque muitas das vezes tem várias coisas que vai te perguntar, e é só você dar uma cutucada nele, entendeu? E aí você vai receber essa pergunta dele e vai acabar pontuando. E se você deixar para perguntar no final, né, ele não vai te perguntar, até porque não vai dar nem tempo. O exame físico em bloco, eu geralmente, tipo, de forma mais sucinta agora, pensando agora, falar sobre X sinais tais, exame físico cefalocaudal, ponto, entendeu? Ah, digamos que é alguma patologia que tem manobra semiológica, então, digamos, solicito sinais tais, exame físico cefalocaudal, solicito por disc, né, Kern, digamos, né, investigando uma manobra específica. Ou seja, bem pontual. Agora, se é uma estação de prova prática, você tem que palpar, fazer tudo, aí conforme você vai fazendo e descrevendo,
né? Até porque, muitas das vezes, a câmera não vai pegar o que você está fazendo, mas se você está verbalizando, o avaliador está entendendo o que você está fazendo, então você vai pontuar, certo? A Carla, pode falar, Carla. Marcos, é uma dica boa isso, porque na prova na estação de pediatria mesmo, lá nas tarefas estava, plote no gráfico e mostre para a câmera, né? As medidas lá da criança. E eu, no nervosismo, tudo plotei, tudo certinho, fiz certinho, e mostrei para a câmera, mas não verbalizei em voz alta. E quando eles me mandaram os vídeos, eles me mandaram os vídeos somente da outra câmera, e não a que eu mostrei. Os gráficos, então eu perdi todos os pontos de ter plotado tudo certo no gráfico, porque eu não verbalizei em voz alta, e não dava para ver, né? Então, é uma dica boa essa. Sempre verbalize em voz alta. E também na parte de palpação, essas coisas. Antes a gente sempre recebia os impressos, né? Com o que tinha de alterado. Nessa última prova agora, por exemplo, na parte de avaliação das mamas da mulher. Eu fiz o exame físico dela, tudo, achei que somente eles iriam cobrar a técnica e estava esperando eles me entregar o impresso. Aí a moça me perguntou assim, doutora, tem algo de alterado? Daí que eu percebi que era para mim falar sobre o nódulo que eu tinha encontrado. Eu falei, sim, tem um nódulo aqui. E eu não tinha falado. Eu achei que eles estavam avaliando a técnica. Então, isso é muito importante. A gente sempre verbalize tudo que vocês encontrar, os valores, essas coisas assim, em voz alta, porque na hora do recurso vai fazer diferença para vocês. Pô, Carla, muito bom aí. Olha só, pessoal, se atente a esses detalhes que está sendo falado, que a doutora Carla acabou de mencionar. Muitas das vezes, às vezes, você está assistindo a live aqui, mas está um pouco distante. Então, lembre-se de não só ouvir, mas anota essas dicas, porque, inclusive, quando você tem algum problema, certo? Seja na hora dos seus estudos, seja no seu dia a dia, e você anota, o seu cérebro é como se falasse assim para ele, não, isso daqui já está resolvido. Ou uma dica, você recebe uma dica, porém, você só ouviu, tipo, você estava fazendo alguma coisa, você vai estar lembrando aqui, mas depois na frente vai esquecer. Então, anote esses detalhes, as informações valiosas que estão sendo dadas para vocês, tá bem? Então, recapitulando, tá fazendo estação de procedimento, não só demonstre, mas como verbalize, tá bom? Para ajudar tanto na questão da correção da pessoa que está vendo seus vídeos e ouvindo, como caso você vier precisar de recurso, você ter uma carta na manga ali, certo? Então, vamos seguir. Beleza, diagnóstico diferencial. Muitas das vezes, pode ser que ele não pediu ali o diagnóstico diferencial, né? Mas já caiu, inclusive no 2022/2, né? Ele não pediu o diagnóstico diferencial, porém estava no PEP, certo? Verbalizou pelo menos 3 diagnósticos diferenciais. Se você tiver tempo e não está nas tarefas, seja cauteloso e fale esses diagnósticos diferenciais, no mínimo 3. Da mesma forma, quando você for solicitar exames complementares ou está investigando ali alguma sinais e sintomas, não pergunte só uma ou duas coisas. Geralmente, a pontuação adequada vem com, no mínimo, 4 itens, certo? 4, 3, mas no mínimo 4, tá bom? E quando você for falar, como eu já havia comentado, sempre fala nome e sobrenome, pessoal. Não deixe de falar nome e sobrenome. Principalmente tem patologias que é agudas, tem patologia que é crônica, então verbalizar. Ah, diagnóstico, digamos lá, que nem caiu, pancreatite aguda. Ah, mas essa pancreatite tem 3 formas, então verbalize nome e sobrenome. Pancreatite aguda de origem biliar, tuberculose pulmonar, enfim. Então se atente a esses detalhes. Diagnóstico final, como a gente também comentou, a questão de, às vezes, eles vão pedir para você ser. Ah, doutor, mas como você chegou nesse diagnóstico? Ele está apresentando os critérios. A síndrome burnout foi a mesma coisa. Na pancreatite aguda também foi a mesma coisa. Então, lembre-se, atente ao que o ator fala, ou às vezes ao que está na sua tarefa. São pequenos detalhes que às vezes a gente deixa passar desapercebido, certo? Então, se atente a isso. Ó, ele está querendo saber os critérios que você chegou ali, entendeu?
Exemplo também que já caiu em pediatria, se eu não me equivoco, foi no 2003/1. Acho que foi em 2003/1, que perguntava, vou deixar essa criança internada. Por que você vai deixar essa criança internada? Qual foi o motivo? Você deixou que necessitou deixar essa criança internada, entendeu? Então, se atenta a esses detalhes. Conduta terapêutica. Pense onde você está, para você saber, né, o que está à sua disposição para tratar esse paciente, certo? Se você está na atenção primária e não tem ali tudo que você necessita, caminhe esse paciente, deriva para quem é de direito, certo? E se você está fazendo estação, sobretudo de medicina de família e comunidade, não necessariamente só nessa porta, não quer dizer que também clínica médica ou em alguma outra porta você não precisa notificar, mas sobretudo medicina da família e comunidade. Deu dúvida, se notifica ou não, por via das dúvidas, notifica, entendeu? Por via das dúvidas, notifica. Lembrar de agendar retorno, sobretudo nessas patologias infecciosas que você inicia antibiótico. Olha, com 48 horas, eu quero te reavaliar, tudo mais, tá bom? Então, perguntar se há dúvidas, lembrando mais uma vez, não deixe para perguntar se tem dúvidas somente no final, gente. No decorrer da estação, pergunte, porque vai perguntar coisas ali que vai te direcionar para você pontuar, certo? Inclusive, se vocês forem pegar tanto a estação 223/2 como as estações 223/1, tinha muitas instruções ali para os atores e atrizes que falava para eles perguntar uma maneira que vocês cutucavam eles. Eu falo, cutucar é perguntar, né? E aí eles iam perguntar para vocês que ia acabar fazendo que vocês respondessem e pontuava também. E se despede do paciente. Lembrando aqui na parte de ginecologia e pediatria, né? Acrescentando ali do exame físico. Basicamente ali, já no motivo de consulta, na ginecologia, já solicita, no caso for na gestante, solicita cartão de gestante ou cartão de pré-natal, gente. Isso é importante, não deixa para perguntar lá para baixo. Perguntou o motivo de consulta, antes já, pum. Você trouxe seu cartão de gestante, seu cartão de pré-natal? Já pergunta também, lembrar de perguntar a data da última menstruação. Se estamos falando de gestação, perguntar se essa gestação foi planejada. Aqui tem alguns exemplos de investigação de determinados sintomas que a paciente vem relacionando, certo? Basicamente, a questão medular é a mesma, a ordem, né? Então, vamos lá para a parte ginecológica. Lembrar, quando você começou a sua atividade sexual, quando foi a sua última e primeira menstruação? Aí já tem um bloquinho, certo? Você está investigando aí a atividade sexual dela, no caso, a primeira menstruação e a última, né? Então, já é um bloquinho. Tem vida sexual ativa, tem parceiro fixo, né? Relacionado ao ciclo menstrual. Quando você menstruou pela última vez, se o ciclo é irregular, desce por quantos dias, né? Então, são investigações aí que você ganha tempo quando você faz essas perguntas em blocos, tá bem? Dentre outros aqui, basicamente acrescentaria isso. Aí, no exame obstétrico, né, você pode investigar a questão de gestações anteriores, se foi parto normal, cesárea, se foi cesárea, foi por qual motivo, teve algum aborto, né, antecedente pré-natal, no caso, quantas consultas pré-natal já foi feito, teve infecção durante a gestação anterior, no caso de uma paciente aí, está grávida, perguntar, digamos, teve aborto, teve sangramento, se fez a profilaxia, a imunoglobulina D, né, basicamente isso, você está vendo, mas basicamente agora a anamnese, agora pulando para o exame físico. O que acrescentaria aqui na parte do exame físico? Então, lembrar disso, apesar de 203/2 não ter cobrado essa parte, mas é importante, porque no dia a dia da gente na UBS também é assim. Olha, nossa, aqui toda segunda-feira eu faço atendimento de gestante à tarde. Então, sempre solicito permissão e autorização da paciente. Geralmente, algumas pacientes vêm com a parte, vêm com shortinho, né? Aí, nesse caso, eu não peço auxiliar de enfermagem, mas paciente que não vem com a parte íntima, eu sempre solicito um auxiliar de enfermagem, sobretudo mulher, né? Para estar no acompanhamento ali, para fazer o exame, certo? Obstétrico. Então, sempre se atende a esse detalhe. Nesse momento, gostaria de realizar o exame físico, solicito sua permissão, solicito auxiliar de enfermagem na sala, certo? Pensando sobretudo em gestante, ou se você vai fazer a avaliação da parte ali ginecológica da paciente, certo? Aqui, às vezes, se está investigando a parte ginecológica ali, você pode direcionar, além de solicitar sinais vitais, exame físico cefalocaudal, direciona para o aparelho que você está investigando, certo? No caso aqui, ó, pensando na gestante, sobretudo, né? Lembrar das manobras de Leopoldo, sobretudo a partir de 26 semanas, né?
digamos que você vai investigar a parte ginecológica, a ordem correta é inspeção vulvar, especular e depois toque vaginal. Ou seja, toque vaginal é depois do especular. Presta atenção nessa ordem que já caiu no Revalida, tá bem? Então, se atente a esses detalhes. Mas lembre de uma coisa, às vezes, quando você solicita exame ginecológico, a pessoa já entende, às vezes o Revalida ou o próprio avaliador já entende que você está solicitando inspeção vulvar, especular e toque vaginal. Mas se você está diante de uma suspeita de placenta prévia e ruptura prematura de membrana ovular, é melhor você verbalizar o nome, tipo, solicita inspeção vulvar, especular, né? Aí, nesse sentido, você não solicita toque vaginal, tá bom? Justamente porque não pode fazer. E aqui, inclusive, está coisa que já caiu no INEP, né? E, inclusive, me ajudou na minha estação, porque era prática, né? E como já tinha caído em 2020, né? Aí eu descrevi dessa forma aqui e me deu ponto, ganhou ponto. Lembra, toque vaginal, se for que fazer ou se for descrever, é bimanual. Teve um dos que eu corrigi que fez que estava fazendo a avaliação, porém não fez com outra mão. E ele não estava verbalizando, estava só fazendo. Então, deu para ver perfeitamente que ele não utilizou, então, outra mão. Então, não deu nem para pedir recurso nessa parte. Então, lembre dos detalhes, que é importante. E aí, basicamente, a questão de diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial, mesmo que a gente falou. Outras observações em relação à ainda parte de ginecologia, a solicitação do beta-HCG. Sempre lembrar de solicitar beta-HCG quantitativo, não qualitativo, tá bem? Sobretudo é importante quando a gente está investigando mola, né? Gestante, como eu já falei, solicitar o cartão de pré-natal, ou melhor, cartão da gestante, né? Perguntar se a gestação foi planejada ou não, até porque isso influencia na questão de se é de baixo grau ou de alto risco, né? Tem alguns detalhes. Lembrar que a vacina H1N1 pode dar falso positivo para HIV, né? Nas IST, lembrar de, se você for solicitar infecção sexualmente transmissível, lembrar de pedir autorização para o paciente, tá bom? Isso é importante. E, mais uma vez, inclusive uma vez, aqui já trabalhando, um paciente que eu estava investigando o diagnóstico de endometriose, aí eu ia solicitar um exame, aí eu falei, mas quando fizeram esse exame, como é que foi feito? Ah, não, fez a ressonância, doutor. Eu falei, no caso, você é virgem? Não, sou virgem. Lembrar, não vai fazer toque nem solicitar ultrassonografia transvaginal, o paciente virgem, você já perde ponto aí. E na parte de pediatria, no início ali, lembrar de solicitar a caderneta de saúde da criança, e eu ainda incluo o cartão de vacinação. Teoricamente, a caderneta de saúde da criança, ela já vem com cartão de vacinação e já vem com os gráficos, gente. Isso todo o cartão da criança vem com isso. Porém, no INEP, às vezes, ele já cobrou separado. Então, por isso que eu falo para o pessoal, quando for solicitar, solicito caderneta de saúde da criança e cartão de vacinação, certo? E por via da dúvida, se ele tiver colocado separado, você já vai pontuar nesse sentido aí. E também, teoricamente, ele já tinha que te dar os gráficos, certo? Porém, se ele não te deu, quando você estiver lá na parte do exame físico, solicitando ali sinais vitais, os dados topométricos, se ele não te deu os dados, no caso, os gráficos, nesse momento você solicita nova vez. E gostaria também de solicitar os gráficos da OMS, ou os gráficos para poder fazer análise gráfica. Se ele não te deu, quer dizer que não é o objetivo da acreditação fazer análise gráfica, certo? Então, se atente a esses detalhes, pessoal. Porque às vezes vocês vão querer assistir uma coisa que não é o objetivo da estação, por isso que ele não está te dando. Basicamente, o motivo da consulta segue a mesma parte metódica que eu havia comentado, né? Mas tem algumas coisas a mais. Perguntar se essa criança, como é que é o desenvolvimento dela na escola, né? Como é que ela está saindo ali nas atividades, quem cuida dessa criança, sobretudo se você está investigando ali questão de maus tratos, rotina alimentar, se essa criança faz aleitamento materno exclusivo, e toda vez que você estiver investigando a questão do perguntando sobre aleitamento materno exclusivo, lembrar de perguntar se essa mãe foi ensinada, né, a técnica correta, porque a PEG é uma coisa que sempre aparece em prova, certo? Lembrar de investigar o crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, isso daqui é importante, pessoal, porque esse crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor pode estar tanto na tua investigação da anamnese, como também vi no teu exame físico, que nem 223/1 vem no exame físico, e eu tinha que verbalizar lá no exame físico que o crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança estava adequado. Então, se atente a esse detalhe, porque ou vai estar para você investigar, ou às vezes pode estar no teu exame físico, certo?
Tá, desenvolvendo na escola, investigar, daqui já segue a mesma coisa, né? Dependendo da idade dessa criança, pode ser que está querendo que você investigue também como é que foi o nascimento dela. Então, para investigar, às vezes, tocha, alguma outra coisa. E aqui eu até coloquei para recordar, né? A questão da puericultura, do primeiro ano de vida, são 7 consultas. Às vezes, com 7 dias ou 15 dias. No Ministério da Saúde fala desses 2 dias. Aí, primeiro mês, segundo mês, quarto mês, sexto mês, 9 meses, 12 meses. Aí depois com 18 e 24 meses. A partir do segundo ano é anual. Antecedentes patológicos pessoais, você vai perguntar se ela teve alguma cardiopatia congênita, imunodeficiência, se fez algum medicamento de forma contínua, né, se fez alguma cirurgia, aquelas coisas. E lembrar das vitaminas. Basicamente, criança até os 2 anos, são essas as vitaminas, né? Ferro, sobretudo, a partir de 6 meses, até os 2. Vitamina A tem a primeira dose, né, de 6 meses a 11 meses, e outra dose entre 1 e 5 anos, né? Vitamina D, apesar de não ser uma conduta do Ministério da Saúde, já caiu na prova prática, né? Lembrar que começa desde a primeira semana de vida, ideal para aumentar a imunidade dessa criança. E na parte da solicitação do exame físico, o que eu acrescentaria? Solicite sinais tais, solicite exame físico cefalocodal, solicite dados antropométricos. E lembrar de pedir a mãe tirar a roupinha, ou se tiver, de fato, fazer a parte prática, pedir para ela te ajudar, tirar a roupinha. Se tiver que pesar, lembrar de tirar, como já caiu, agora no 3/2, já tinha caído anteriormente, lembrar de trocar o papel da balança e tudo mais. Isso já tinha caído também anteriormente. Então, por isso que eu falo a importância de estar analisando essas estações que já caiu anteriormente, porque elas podem vir a cair novamente, como também pode cair parte delas, certo? Nessas futuras estações que estão vindo. Basicamente é isso, o restante é a mesma coisa, tá? Certo? Na parte de diagnóstico positivo, exames complementares, entendeu? E agora vamos fazer um checklist. Vamos fazer um checklist, certo? E no final, eu comento um pouquinho como você saiu, o que poderia ser melhorado, e então resuminho também, tá bom? Não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece nossa metodologia, o nosso curso, sabe que a gente dá mentoria para prova prática, tá bem? Inclusive, agora a gente está tendo mentoria em grupal, porém, logo, logo a gente vai abrir mentoria individual, certo? Sobretudo mês que vem, principalmente, né? A gente vai começar a abrir aí mentoria individual, certo? E vamos fazer um intensivão aí. Então, antes de começar, quero saber quem tem intenção de fazer esse checklist. Lembrando, se tiver mais de uma pessoa, a gente vai fazer um sorteio aqui para selecionar quem vai ser a pessoa que vai desenvolver esse checklist. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de errar, porque aqui a gente está para construir um processo pedagógico sólido. Não existe ninguém melhor que ninguém aqui, tá bom? Você vai estar diante da porta número 5. Então, quero saber quem que vai fazer essa estação. Inclusive, essa estação que eu coloquei aqui é o único tema que ainda não caiu. Todo ano cai um tema, seja na discursiva, seja na prova prática relacionada a essa parte como um todo. E foi o único tema que ainda não caiu. Então, acredito que tem uma grande chance de vir a cair. Então, quem tiver interesse, levanta a mãozinha aí que eu vou estar selecionando você para poder estar fazendo esse checklist. Bora ver quem que vai se habilitar. Gente, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Uma coisa importante, gente, falando aqui um pouco da minha experiência. Eu mesmo tinha muito nervosismo, ansiedade. Quando eu ia treinar, eu ia com medo mesmo. Ficava taquicardia, tava com um relógio aqui que verificava a frequência cardíaca. Ficava um pouco falta de ar, ficava ofegante, né? Mas isso só melhorou à medida que eu me expus. Então, treine e treine, porque a perfeição só veio com a prática. Não precisa ter medo de errar, não precisa ter medo do que seus colegas vão pensar, porque quem vai estar aprendendo, quem vai estar evoluindo é você que está se expondo, tá bom? Outra coisa importante que eu via é que tinha pessoas que eram muito boas, certo? Mas se expunha menos, então isso também atrapalha, porque não conseguiu desenvolver bem, porque lá no dia também a gente vai estar em frente, no mínimo ali, tem 2 câmaras, tem o chefe da estação, o ator e a atriz, 4 pessoas. Então, automaticamente, se você não está acostumado a se expor, então você pode também sentir um pouco mais nervoso do que o habitual.
Ansiedade e nervosismo é normal, desde que não atrapalhe sua qualidade de vida, certo? Então, essa é a hora. Quem que vai se expor aí para a gente fazer essa estação? Gente, outra dica de prova, eu vi que o Igor perguntou aqui sobre horário. 7h é um horário. O horário da prova é o horário de Brasília. Por exemplo, eu fiz a última prova em Manaus. Lá é 1 hora a menos, né? E aí o povo se confundiu na hora. Teve uma moça que chegou 2 minutos atrasada e ela não conseguiu entrar. Ela se esperneou, chorou na frente. E lá foi, assim, agonizante de ver, sabe? Mas eles não deixaram ela entrar. Então, se atentem também ao horário de prova. Tente sempre estar antes do horário lá já. Até eu acho que diminui um pouco a tensão, porque você vai estar com todo mundo junto, conversando, já diminui um pouco também essa tensão de prova. Então, outra dica, cuida aí do Boa, horário, pessoal. boa, Carla. Nossa, isso daí, meu Deus, gente. Imagina, tipo, o Revalida, você não está concorrendo com outras pessoas, diferente do vestibular, o que faria mais sentido não te deixar entrarem. Porém, regra é regra. Imagina se chegar atrasado, eles não deixar você entrar, sendo que você é o seu maior oponente, né? Você não está concorrendo com outras pessoas, que não é vaga limitada. Mas, de qualquer maneira, se atrasou, né? Eles não deixam entrar. Então, é importante, gente, se atente à questão que a doutora Carla falou, certo? Vamos lá, olha aqui, ó. Tem o Alex, Alejandro, Aline, Alana, Camila, Ellen, Elia, Elias, Fernanda, Flávia, Gustavo, entre outros. Quem se habilita aí? Vamos, gente, a hora é agora. Ó, o Gustavo já ali se habilitou para poder fazer. Alguém mais? Vou dar um minutinho para vocês deixar o medo passar e se habilitar. Se aí, se tiver mais de uma pessoa, a gente sorteia aqui. Caso não tenha, a gente vai com o Gustavo. E lá no dia da prova, gente, é isso. Você não sabe qual o tema que vai desenvolver ali, né? Então, não faz sentido eu te falar, vai ser esse tema, porque o objetivo é fazer com que você seja exposta a uma situação de estresse, ou seja, quando você não sabe o tema que a gente vai desenvolver aqui, para que assim o seu corpo, a sua mente já vai acostumando com essa metodologia, certo? Bacana, então. Então, vamos fazer com o Gustavo. Então, eu vou fazer o seguinte, que eu esqueci de passar PowerPoint. Vou passar aqui por PowerPoint para a gente desenvolver esse tema. Aqui, bom dia, Marcos. Só um adendo aqui, para a galera que está conosco aqui na reunião. Certo. Pessoal, o meu problema principalmente é esse, me expor. Aí eu convido os outros colegas também a se expor, porque senão a gente não vence a barreira que você está falando. E já você deu umas dicas de ouro aqui, mas o quesito é se expor. Vocês vão ver que talvez não eu vou errar muito, mas eu estou tentando agora, que retomei esse estudo e hoje estou participando aqui, de vencer essa parte que você falou, expor mesmo. É isso aí. Isso é fundamental, gente, porque é um fator que tem interferido bastante, eu tenho percebido bastante na questão das correções dos vídeos, porque são pessoas, assim, extraordinárias, sabe bastante, porém, tem esse fator que tem limitado aí pelo fato de nervosismo e ansiedade. E se vocês tiverem estudado ansiedade, vocês vão lembrar que um dos critérios do DSM-5 é a sensação de branco. A sensação de branco é um dos critérios de diagnóstico de ansiedade, entendeu? Então, por isso que eu falo, se exponha, né, para tirar esse temor, esse medo, né, e evitar que vocês tenham essa sensação de branco no dia da prova, que é como se a informação viesse bem aqui, ó, na tela aqui, não vou nem falar em termo médico, mas viesse bem aqui, ó, quase saindo e não vem. Por quê? A ansiedade atrapalha, né? Então, é importante vocês se exporem, praticarem, para que vocês diminuam essa tensão, essa ansiedade, esse nervosismo no dia da prova. Tá bom? Deixa eu abrir aqui a fala. Aproveita, ó, vocês que estão aí, aproveita para tirar uma fotinha que eu vou, olha só, vou compartilhar aqui a outra tela.
Tira uma fotinha, marca a gente no Instagram. Nosso checklist é padrão INEP, certo? É uma coisa que fez total diferença nos meus estudos, porque eu sempre pegava checklist para estudar e não tinha um que era de fato igual a algo que eu ia estar sendo avaliado. Então, isso me ajudou bastante nos meus estudos e tem ajudado os demais colegas, certo? Vamos lá. Tá preparado, Gustavo? Sim, só que está um pouco embaçado. Eu tomei um print aqui, mas Não, não. eu vou ampliar. Só estou colocando aqui o reloginho. E outra coisa que eu sempre falo pro pessoal é que eles podem tirar foto das tarefas, por quê? Por mais que eu vou voltando aqui se quiser tirar foto das tarefas, por mais que eu vou voltando, vou modificando aqui, lá no dia da prova, como eu falei, a tarefa vai estar à sua disposição, certo? Para você voltar a qualquer momento. Tá bem? Por isso que eu falo, se quiser tirar foto, tira, porque se você quiser ver mais rápido, aí você já vai ter no seu celular aí as tarefas, mas de qualquer maneira eu vou estar voltando para vocês, tá bom? Então, eu vou estar avaliando o Gustavo, quanto tempo que ele está gastando na anamnese, o tempo que está gastando no exame físico, como é que foi a desenvoltura dele. Então, quando você quiser começar, Gustavo, pode iniciar que eu marco o tempo aqui. Perfeito. Quando você disser, podemos começar. Valendo, então. Já? Já. Bom dia, eu sou o Dr. Gustavo, estarei realizando seu atendimento hoje. Me dá um minuto para ler aqui o caso clínico. Perfeito. Então, como já falei, eu sou o Dr. Gustavo, estarei realizando seu atendimento hoje. Por favor, me diga seu nome, idade, estado civil, profissão, ocupação. Olá, doutor. Boa tarde. Meu nome é Fabíola, eu tenho 25 anos, sou solteiro e estudante de Direito. Ô, Fabiola, no que eu posso te ajudar hoje aqui na UBS? Então, doutor, estou com um pouquinho de corrimento vaginal, isso tem me incomodado bastante. Esse corrimento, quando começou, ele coça, dói, arde, a cor. Então, doutor, ele começou a ter uns 2 dias, é um pouco assim esverdeado, coça um pouco e fede bastante. Fede um pouco, na verdade. O odor é tipo água de peixe? Teve episódios anteriores similares? Então, doutor, não é bem assim um peixe podre, não, mas é um odor assim que incomoda. E anteriores não contam. Tá. Se acompanha de febre, calafrios? Não, doutor. Você é casada, solteira, tem parceiro fixo, usa camisinha nas relações sexuais? Então, doutor, sou solteira. E, na verdade, agora eu tô namorando aí, pode-se dizer, um carinha novo. Mas, de vez em quando, eu falhava na questão do preservativo, doutor. Tá certo. Fabiola, já você fez o preventivo? Então, doutor, eu até cheguei a fazer, acho que tem um tempo atrás, e deu um tal de asco-us, alguma coisa assim, eu não sei nem o que é isso. Vou ter que fazer de novo hoje? Eh, Você trouxe o resultado? Não trouxe, doutor. Considere-se que deu asco-us. Tá certo. Então, Fabiola, já foi diagnosticada com alguma doença de transmissão sexual anteriormente ou antigamente? Não, doutor. Diabetes, hipertensão, asma, hipotiroidismo, entre outras? Não tenho, doutor. Algum familiar com as mesmas patologias? Não consta. Cirurgia, internações prévias? Não consta. Alergia a algum medicamento ou substância? Não, doutor, não tenho. Fuma, bebe, fuma ou bebe bebidas alcoólicas, usa drogas lícitas ou ilícitas? Ah, eu bebo cerveja, doutor. ¿Qué tipo de bebida, en qué cantidad? Não consta. Actividade física? Não consta. Voltando, além desse corrimento, você percebeu perda de peso? Se acompanha de náusea, vômito? Não consta. Tá ok. Fabiola, eu gostaria de realizar exame físico, me autoriza? Sim. Então, eu gostaria exame físico geral,
E o exame físico, principalmente ginecológico, certo? Eu gostaria de realizar o exame físico abdominal, as maniobras, inspecção, palpação, percussão curta, maniobras de Bloomberg, e na parte ginecológica, eu quero a presença aqui de um auxiliar de enfermagem para realizar o exame ginecológico, certo? Certo. Seguinte, Terminou sua solicitude? oi? Terminou sua solicitude? Não, Fabiola, então, eu vou me paramentar por completo com a presença aqui do técnico de enfermagem. Eu vou solicitar você se direcione até a maca, coloque o capote, e eu estarei realizando o exame ginecológico, certo? Ok. Eu quero a inspeção estática e dinâmica da vulva, certo? Uhum. Eu quero realizar o toque vaginal, bimanual. Eu quero palpação de anexos. E basicamente isso, Fabiola. Ok. Terminou sua solicitude? Sim. Então, exame físico. Paciente mostra olhar, hidratar, corar, entérica, cianótica, febril, aparelho respiratório normal, cardiovascular normal, abdômen normal. E o exame ginecológico. Ah. Então, na presente imagem, toque vaginal bimanual, útero anterofletido, sensível ao toque, fundo de saco vaginal livre, ausência de massas, a palpação de anexos bilateralmente, presença de secreção amarelo e vermelha em dedo de luva. Ok. Eu gostaria de solicitar esses exames de laboratório, Fabiola. Eu quero hemograma completo, bilirrubina total e fração, TGP, TGO, ureia creatinina, ureia creatinina, glicemia em jejum, e eu quero um ultrassom transvaginal. Além disso, repetir o Papa Nicolau. Ok. Terminou sua solicitude? Sim. Demais não consta, doutor. Tá embaçado. Agora sim. Então, o pH vaginal do exame complementar é 4,5, TT KH 10% positivo, o teste das aminas positivo, e esse exame foi feito em lamina fresca. Perfeito. Então, peraí aqui. Então, Fabiola, conforme o exame físico e os exames de laboratório, você está provavelmente com uma vaginose bacteriana, certo? Uhum. Mas também poderia ser poderia ter também ai meu Deus, esqueci. Poderia ser também um apendicite pela dor quando a gente vê, poderia ser. Então, seria basicamente isso, Fabiola, certo? Ok. Agora eu vou estar indicando a conduta terapêutica. Eu sugiro para você assistir à consulta de planejamento familiar, usar preservativos nas relações sexuais, ter parceiro fixo, realizar novamente o Papa Nicolau, né, preventivo. E nesse caso, se vier um resultado alterado, você terá repetindo um ano, por quanto da idade, né? E se for normal, se não estiver alterado, e o tratamento medicamentoso. No caso, eu vou fazer hoje, doutor, e depois, se não tiver alterado, com um ano. Seria isso? Isso mesmo, exatamente, viu? Uhum. E o tratamento medicamentoso para a vaginose bacteriana, você tá certo? Uhum. Tipo, você tem alergia, você falou que não tem alergia a medicamento, seria com metronidazol. Uhum. Ok, E doutor. com base em diagnóstico. E o resto das medidas que já falei em quanto a
medidas preventivas, né? Tem alguma dúvida, Fabiola? Doutor, isso que eu tenho foi meu parceiro que transmitiu? Foi esse Cafajeste que me transmitiu? Não é possível. Não, nesse caso aqui, essa aqui não é uma infecção de transmissão sexual. Não é. Tá. Mais alguma dúvida? Não consta. Tá ok. Mas aí, como eu te falei, poderia ser uma vaginose bacteriana ou uma por tricomona, ou também pode ser por clamídia, mas eu não... Sim, outra vez. Oh, sei que está errado encerrar a estação, mas olha, tem muito tempo que não faço, doutor. Tranquilo, não tem problema Aí eu nenhum. fiquei na dúvida se é uma vaginose ou uma infecção por clamídia, porque não vi certo aqui, estou um pouco embaçado na tela aqui. Acabou. Vamos lá. Vamos direto para o PEP, que aí eu vou comentando. E É, aí eu volto lá nos cards. eu estava Eu, com a cervicite aí, né? ah, Agora que vi, você passou rápido, não está com o a quê? lesão aí na imagem lá. Calma aí. Não, está embaçado. O que, Ela está aí com uma colpite. Nossa, Uhum. cara, uma colpites. Só, eu vou comentar aqui o que poderia ser melhorado, mas depois eu vou reforçando na medida que eu vou chegando na onde você falou, tá? Uma das... Olha, olha, doutor Marco, fala tudo. Tá, Não tranquilo. questiona todo e aí, porque Certo. Que muito nem, ó, interpretação. principalmente na parte do exame físico. Você, como a gente estava investigando a parte ginecológica, você primeiro solicitou exames de outra parte para depois, e na verdade não solicitou os exames ginecológicos, né, os exames complementares, né, no caso que eu falo. Eu te dei só para ver se de fato ia recordar do que a gente falou, por mais que eu tinha colocado aqui no máximo 3 para o diagnóstico principal, né? Mas eu dei, por mais que ele não solicitou, pessoal, por quê? Para ver se você estava atento no sentido do seguinte: nesse 2023/2, ele não colocou lá no PEP assim, caso o candidato não tiver solicitado depois que recebeu o empréstimo, não contabilizar os que ele solicitou depois. Ou seja, eu dei os empréstimos para ele, na verdade pode ser que eles não iam dar, mas eu coloquei só para instigar esse detalhe que a gente falou ali. Você recebeu, digamos que você tivesse solicitado um daqueles exames ali, né? Tivesse solicitado um desses exames aqui. Então, lembre-se de um detalhe, pessoal. Se ele, nesse 2003/2, ele não colocou assim lá no pé, porque eu acabei de falar. Digamos que você tinha solicitado só para pH vaginal. De todo jeito, ele ia te dar esses exames aqui, porque está tudo na mesma folha. Então, você ia falar o seguinte, ó, solicito teste de UIF também, considere que eu solicitei teste de UIF, exame de laminar fresco, entendeu? Pode ser que você ganhe esse ponto, pode ser que não, mas é uma coisa que não veio no 2023/2, então, caso ele não te pontuar e não tiver esse detalhe lá no PEP de novo, falando para desconsiderar se o candidato solicitou depois que já viu, você pode tentar esse recurso, tá bem? E mais uma vez, digamos aqui, ó, foi delimitado quantidade de exames. Gente, então direcione primeiro para o diagnóstico sindromático ali, daquela parte sindromática que você está investigando. Se a gente está investigando leucorreia, né, digamos, estamos investigando aqui, seja vaginose, seja tricomoníase, candidíase, primeiro solicite os exames relacionados a essa patologia para depois pensar no marca, para depois extrapolar, certo? Então, se atente a esse detalhe, porque isso é um diferencial para vocês conseguirem uma pontuação aí na parte de solicitação de exames, tá bom? Então, basicamente, essa questão. E um detalhe lá na frente, da bebida alcoólica, que você perguntou, e uma coisa que eu achei interessante, que você perguntou também há quanto tempo e que tipo de bebida. Isso é importante, né, para a gente investigar sobre fatores de risco e também se fosse tabagismo. Se o paciente falar que fumar, gente, é uma coisa interessante a se perguntar também o que ele fuma e que quantidade há quanto tempo, porque às vezes pode ser, como já caiu anteriormente, para fazer o índice tabaco, tá bom? Então, vamos falando isso e por isso, depois a gente vai retornando lá para mostrar para vocês. Então, as principais adendos eram relacionadas a isso. Bom, apresentação. Geralmente, essa apresentação mais detalhada é mais de medicina da família e comunidade. Porém, não quer dizer que não possa vir a cair nas outras estações. Então, sempre lembra de se apresentar
cumprimentar o paciente e perguntar nome dele, idade, estado civil, pelo menos 3 dados. E pedir para o paciente sentar ali, porque é uma maneira que você já vai construindo uma relação empática com o paciente, não só para a prova, mas no seu dia a dia. E uma vez que você identificou o nome do paciente, você fala o nome dele. Então, digamos, então, Fabíola, pode sentar. Como eu posso te ajudar hoje? Nesse momento, você já falou o nome do paciente pelo menos uma vez. Então, você já vai ganhar esse ponto. Por quê? Eu falo para você já falar de início. Não que ele não tenha falado, mas eu já estou falando aqui como um todo, até para os demais. Por quê? Uma vez que você fala no início, lá no decorrer da estação, pode ser que você nem lembre o nome desse paciente ou vai estar falando o nome errado. Entendeu? Porque você já passou por outras portas, já viu outros nomes, já ouviu outros nomes, e você vai ficar trocando. Então, não precisa, depois que você já falou, pelo menos uma vez, ficar falando o nome do paciente, porque às vezes você vai ficar falando errado ali, e vai ser deselegante com o paciente, certo? Então, bacana. Considere ser adequado aqui. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta, usa linguagem acessível, evitando termos técnicos de difícil compreensão, investiga o motivo de consulta e não interrompa o avaliador necessariamente. Isso daqui são um pouco subjetivos, mas que também tem aparecido na parte de medicina da família e comunidade, tá bom? Inclusive, esses dois aqui eu sempre adoto, independente da porta, nas outras tarefas também, porque é algo rotineiro, não só para a prova, mas também no dia a dia, porque isso vai construir uma boa relação médico-paciente, tá bom? 3, investiga a característica da leucorreia. Então, você investigou ali, né, quando apareceu, que cor que era, se tinha alguma dor, se coçava, ou seja, se tinha prurido. Então, isso é importante para a gente caracterizar e definir o que pode ser, né? E como aqui, eu até coloquei, o participante não pontuará caso já tenha recebido os impressos relativos ao exame físico e ginecológico. Nesse caso, eu coloquei isso porque aqui eu tinha delimitado aqui, ó, atenção, é necessário concluir a anamnese antes de prosseguir com as demais tarefas. No 2023/2, não apareceu nenhuma nesse sentido, mas no 2022 já aconteceu, no 2023/1. Então, isso pode vir a acontecer posteriormente. Então, vocês têm que ficar atentos a esses dois detalhes. Como eu estava evidenciando o contraste do 2023/1 como do 2023/2, quando eu estava explicando, tintim por tintim, eu coloquei dessa maneira para que vocês também fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Que não necessariamente é uma verdade absoluta, que agora não vai aparecer igual no passado, tá bom? Mas para que vocês já fiquem atentos a esses detalhes também. Digamos que se não tivesse colocado aquele detalhe e você já estava no exame físico, o exame complementar, pessoal, lembrou de algo que é fundamental para corroborar com o seu diagnóstico? Volte e pergunte, tá bom? Então, lembre-se desse detalhe. Investiga outros sinais e sintomas, como febre, é importante. Às vezes o paciente pode ter uma afetação sistêmica, às vezes pode ser uma DIP, né? Perguntar sobre sinusorragia, sangramento após a relação, dispareunia, dor durante a relação, disúria, que às vezes o paciente pode estar também acometido com a infecção urinária ali, certo? Então, coisas importantes para a gente pensar em hipóteses diagnósticos diferenciais, né? Um diagnóstico também sindromático aí. No caso aqui, você perguntou sobre febre, né? Deixa eu ver que você perguntou sobre outro. Eu dei um branco aí, eu estava sinusorragia e a dispareunia, importantíssimo. Sinusorragia, que é o sangramento das relações sexuais. Sim. Mas eu dei um branco, cara. Aí, nesse daqui faltou. Nesse daqui, no caso, ficaria como inadequado. O 5, investiga antecedentes. Você perguntou sobre comorbidades, perguntou sobre ST e, no caso, uso de medicações. No caso, você perguntou o anticonceptivo, que entraria. Perguntou se eu era alérgico a algum medicamento. Isso daqui é importante, pessoal. Em uma das estações eu coloquei até que era alérgico, mas não foi essa. E aqui é importante, lá na frente a gente vai perguntar sobre, eu acho que está aqui, sobre bebida alcoólica, por quê? Ele indicou o metronidazol, mas não indicou a suspensão da bebida alcoólica. Lembra que o metronidazol, juntamente com a bebida alcoólica, pode dar o efeito antabus, né? Então, lembrar dessa questão. Boa. Então, aqui nesse 5 ficaria adequado. Investiga antecedente gineco-obstétrico. Desde aqui você esqueceu da data da última menstruação, né? Que é algo importante. Não necessariamente nesse diagnóstico. Vamos tirar aqui só para mim colocar o material dentro. Só um minuto. Tu tira lá para mim que eu estou dando aula aqui? Pode ficar à vontade. Valeu. Aí, pessoal, isso é importante, entendeu? A questão, por mais que não necessariamente, talvez nem sempre vai estar relacionada às vezes ao caso, mas alguns cases é importante você perguntar, investigar, certo? Que pode fazer a diferença na pontuação. Ainda mais ginecologia tem que investigar a parte da data da última menstruação. Tá bom? Às vezes pode ser um paciente que está, né, gestando,
digamos, às vezes tem alguma medicação que você vai indicar, que às vezes a paciente está gestante e não pode, entendeu? Então, essa é a importância. A questão do anticonceptivo também está relacionada a essa questão também, principalmente da gestação, às vezes do endometriose, e preservativo, que é um fator importante que está relacionado, como a gente está falando sobre tricomoníase, né? É importante porque é um fator que pode favorecer a prevenção dessa paciente para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. O pessoal está com barulho aí? É porque o pessoal está entrando aqui com o carro, vai colocar um material de construção, mas se tiver barulho demais, vocês me avisam que eu mudo aqui de local. Volta lá. Não tá não, Marcos. Não dá pra ouvir nada. Tranquilo. Eu Perfeito. ia fazer uma pergunta para vocês. Ah, Você está ficando assim embaçado? Ou será para mim que é a tela? Será que está dando problema aqui? Para o resto dos colegas. como é que tá aí, pessoal? Diz aí. Quem não tiver fone, responde aí no chat. Tá não, tá normal. É minha tela, então. Perfeito. Então, parceiro fixo é importante, porque é um fator de risco, né? Parceiros múltiplos. Né? Quando ela iniciou a atividade sexual, também é fator de risco, porque geralmente quanto mais cedo, isso propicia, né, que a pessoa tenha exposta a mais, digamos assim, outras pessoas e tudo mais. Menarca, aqui no caso você perguntou, basicamente nessa parte de antecedente ginecobstétrico, você perguntou preservativo e parceiro fixo, certo? E no caso, citologia, né? A citologia aqui eu dei um dado importante, lembrando que Papa Nicolau ou citopatologia oncótica sempre cai aí, seja na prova prática, seja na prova da primeira fase, né? Então, lembrando, essa paciente tinha 25 anos e deu asco-uso, né? Então, quer dizer que ela vai ter que repetir com 1 ano, e não nessa consulta e nem com 6 meses. Lembrando que paciente menor ou igual a 29 anos, né? Ela repete com 1 ano. Se ela tivesse 30 anos, aí sim era com 6 meses, tá bom? Isso aí. Então, aqui ficaria, no caso, você perguntou uso de, no caso, parceiro fixo, né? E uso de preservativos. Isso. Caso tenha perguntado outros, alguns mais aí que eu não recordei, principalmente esse foi o que eu anotei, os demais colaboradores que estavam ouvindo, pode comentar lá no chat também. Foram só 2, então. Só 2, né? Uhum. Certo. Deixa eu mudar aqui, eu acho que vai fazer um pouco de barulho, o cara vai entrar no caminhonete. O outro, no caso, investiga hábitos tóxicos, né? Perguntou sobre tabagismo, etilismo e drogas ilícitas. E, no caso, muito bem colocado, perguntou o que ele bebia, há quanto tempo, né? E só faltou depois, lá na parte da conduta, lembrar de suspender o etilismo, para evitar o efeito antabuso. Se tiver travando, tiver alguma coisa, vocês me avisam. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui nesse sentido. Até aqui é isso. Solicito permissão para fazer o exame físico, né? Solicito um auxiliar de enfermagem na sala. Lembrando que a gente vai investigar a parte ginecológica de uma mulher. Independente se mulher ou homem, gente, se é uma parte ali do órgão genital da pessoa, é interessante você solicitar um auxiliar de enfermagem. Geralmente, no INEP, ele inclusive fala o seguinte, em alguns checklists, falava assim, de preferência, né, um auxiliar de enfermagem mulher. 9, esse daqui eu coloquei como esse, mas daqui já tem um bom tempo que não aparece, né? Mas, porventura, eu deixei esse daqui. No caso... Ixi, vai fazer um barulho. Eu fechar a porta ali. Em alguns casos, gente, seria interessante, em algumas UBS até tem, né? Então, pode ser que, porventura, venha aparecer. Pode ser, porventura, que venha aparecer, digamos, um biombo lá, pedir para a paciente se trocar. Porque em algumas UBS tem o biombo, tem uma roupa lá para ela poder se trocar, para a gente poder fazer essa análise delas, né? Na minha mesmo não tem. Aí, geralmente, eu peço auxiliar de enfermagem para poder tiro aquele papel que fica sobre a maca, né? E a auxiliar de enfermagem coloca sobre as partes íntimas dela. Sempre lembrar de cuidar do pudor da paciente. Então, primeiro, eu até coloquei isso só para recapitular, né? Primeiro é a inspeção, especuloscopia, né? E depois o toque, tá bom? Nessa questão do exame físico, Gustavo, até esqueci de comentar, ó, na anamnese você gastou 3 minutos e 17. Foi um bom tempo, apesar de ter faltado algumas coisinhas em outro. Só que no exame físico você já extrapolou bastante, você gastou 1 minuto e 22 segundos, entendeu? Poderia ter sido mais direcionado aí, entendeu?
gastado menos tempo. Aham. Por isso estou falando, a questão aí para segmentar aqui. Sim, porque aí quanto mais vai relembrando aquilo que a gente colocou através dos materiais, aí vai adaptando, certo? Nesse caso aqui seria interessante. Solicite sinais tais, solicite exame físico com esse aparelho ginecológico, né? Aí, ponto. Se quiser ser um pouquinho mais específico, solicito na parte do exame ginecológico, inspeção, especuloscopia, toque vaginal bimanual, certo? Perfeito. Certo. Então, vamos para o 11. Agora, nesse sentido aí, nós temos aqui a solicitação dos exames complementares, né? Lá ele delimitou apenas os 3 primeiros. Imagino que se ele não tivesse delimitado, pessoal, como eu falei, sempre primeiro aponta para a área que você está investigando. Está investigando síndrome biliar? Solicita os exames que envolvem aquela parte ali das vias biliares. Está investigando questões respiratórias? Aponta os exames para a parte respiratória, depois extrapolar. Está investigando coisas cardíacas? Aponta primeiro para a solicitação da área cardíaca, para depois extrapolar. Está investigando questões ginecológicas? Aponta primeiro para a parte ginecológica, para depois extrapolar. Que foi aqui onde você primeiro solicitou outras regiões, e aí esqueceu dos principais aqui, certo? Então, como eu falo, primeiro direcione para o micro, para depois pensar no macro, certo? E lembre-se de uma coisa, no 2023/2 não tinha essa questão, só será pontuado os 3 primeiros exames, ou no caso, não estava falando assim, caso o paciente tenha solicitado exame depois de ver o caso desconsiderado, não veio isso. Então, vocês vão se atentar a esses detalhes. É por isso que eu falo também solicitar tudo de uma vez, porque já estão entregando a maioria tudo na mesma card, na mesma folha. Se teve algo que você não solicitou, por via da dúvida, você vai ressolicitar esses exames. Porque se de fato não tiver isso no PEP e caso ele não te der o ponto, você pode pedir depois como recurso. Tá bom? Se ele vai dar ou não já é outra coisa, mas é importante para você se respaldar. Tá bom? Então, pessoal, aqui tem um contraste. É vaginose bacteriana ou tricomonise? Se a gente fosse olhar para isso daqui, poderia ser Gardnerella ou poderia ser tricomonise. Porém, com o exame à fresca, a gente vê que é tricomonise, certo? E outra coisa, até aqui na anamnese, eu falei, doutor, é meio esverdeado, odor forte, porém não é peixe podre. Até você perguntou. E coça um pouco. A tricomonise é justamente isso, é um pouquinho de candidíase e um pouquinho de Gardnerella, né? Ela coça um pouco, porém não tanto igual que a gente diz. Fede um pouco, mas não igual tanto Gardnerella, né? E geralmente ela é esverdeada. Por mais que aqui estava aparecendo um corrimento bolhoso branco, eu coloquei na descrição aqui justamente para depois não ter confusão, ó, amarelo esverdeado, tá bom? É verdade. Aí, uma questão, como eu falei, essas coisas que envolvem infecção sexualmente transmissível sempre tem caído no revalida INEP, seja na discursiva, seja na prova prática. Se vocês for analisar as últimas provas, sempre caiu, não teve nenhuma exceção. Ou caiu na discursiva ou na prova prática. E a única IST que ainda não caiu foi a tricomonise. Por isso que eu trouxe ela, achei importante a gente abordar esse tema, tá bem? Então, lembrar que no pH vaginal, aqui, da mesma forma, vai ser igual a da Gardnerella, vai ter maior que 4,5. O teste de UIF também é positivo na tricomonise. A única coisa que vai diferenciar é o exame de lâmina fresca, entendeu? Então, lembra, não é que o pH deu maior que 4,5, teste de UIF positivo, que é a Gardnerella. Na tricomonise também dá isso, tá bom? Perfeito. Show. 12. Verbaliza a presença de flagelos na lâmina fresca, característica de tricomonise, né? Que aí você poderia dar o diagnóstico. Outra coisa também, apesar de eu não ter colocado ali, acho que eu não coloquei, não me recordo, que aí você viu depois que já tinha acabado, né? Gente, deu o exame físico alterado, verbaliza o que está alterado. Se tiver normal, fale que está dentro dos padrões de normalidade, certo? Isso daqui pode te respaldar caso vier aparecer no PEP, apesar de 2023/2 não ter cobrado essa parte. Mas não quer dizer que eles não venham cobrar anteriormente igual no 2023/1, igual no 2022/2, tá bom? Se deu alterado, fala o que está alterado. Se deu normal, fala que está dentro do padrão de normalidade. Da mesma forma, exame complementar.
no dia a dia, da mesma forma, o paciente já fica ansioso. Doutor, e aí, como é que deu meu exame? Está normal? Está alterado? O que está alterado? Então, no Revalida, ele tem avaliado essas questões também, tá bom? Tá aqui uma dica para todos. Opa. E 12, verbaliza. Daqui foi o que eu falei. 13, verbaliza diagnósticos diferenciais. Nas tarefas, eu não pedi diagnóstico diferencial, mas eu coloquei aqui no PEP. Porque em 2022/2, no ERPS também não tinha pedido diagnósticos diferenciais, porém tinha aparecido no PEP. Mas Marcos Júnior, mas no 2023/2 apareceu isso. Gente, medicina não é 2+2, o Revalida não é 2+2, nem sempre, porque no 2023/2 não caiu dessa forma, que não possa vier cobrar coisa que foi no passado. Entendeu? Então, eu quero que vocês treinem, digamos assim, para o pior. Se vier algo tranquilo, perfeito, vocês vão sobressair. Mas se vier algo mais complicado, vocês também vão estar treinados para esse tipo de situação. Entendeu? Então, se sobrou tempo, você já fez as suas tarefas, aí você extrapola, dá o diagnóstico diferencial. Mas se não está sobrando tempo, você não terminou suas tarefas, então termina as tarefas para depois querer fazer algo diferencial, tá bom? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Por mais que eu coloquei aqui o diagnóstico diferencial, que não tinha nas tarefas, se sobrou tempo, você fala o diagnóstico diferencial, extrapola um pouquinho. Mas se não sobrou tempo, priorize nas suas tarefas, porque através dela vocês vão ganhar ponto, tá bom? Inclusive o colega também falou, né? Diagnósticos diferenciais. Indica o tratamento. No caso aqui, lembra, gente, inclusive na discursiva também cobrou tratamento, cobrou dose, né? Via de administração, então pode ser que eles venham colocar isso também na prova prática, assim também como é que foi em diasma, né? Então, lembrar, no caso aqui, o tricomonise é metronidazol 2 gramas via oral dose única, certo? Se fosse gardnerelas, né, aí seria o tratamento de metronidazol, 500 miligramas a cada 12 horas, né, por 7 dias. Seria essa diferença assim, ó. E lembrando, eu falei que esse paciente bebia bebida alcoólica. Logo, não pode utilizar bebida alcoólica com metronidazol, que pode dar o efeito antabus, né, o disulfiram. Entendeu? Então, lembrar de suspender a bebida alcoólica para esse paciente. E, no caso aqui, você falou o número 1, não lembro se você falou a dose corretamente. Eu falei. Falou, certo. 15, solicito outras IST, que nem essa paciente tinha tricomonise. Lembrando que Gardnerella e Candidíase não é IST, gente, tá bom? Só tricomonise. Então, de fato, é uma infecção sexualmente transmissível. Então, a gente tem que convocar o parceiro para tratamento, orientar sobre o uso preservativo que você orientou, né? E nesse caso, como a gente quer solicitar outros exames de IST para investigar se essa paciente também não foi exposta a outras IST, é interessante, né? Perguntar se ela autoriza e a partir daí você solicitar outras IST, certo? Como HIV, VDRL, hepatite B, hepatite C, tá bom? Inclusive HTLV. Em alguns casos já cobrou inclusive herpes. Mas enfim, lembra, se está IST, pede autorização e solicita outros exames para IST. Por mais que eu já estava, que você já tinha passado de solicitação de exame, mas aqui é, digamos, uma consulta posterior. E a partir daí perguntar se há dúvida. E como eu falei, não deixe para perguntar dúvidas só no final, gente. Pode ser que ele vai estar te perguntando coisas durante a sua estação que vai te direcionar para pontuar, vai te direcionar para as tarefas, entendeu? Muitas das vezes, inclusive 2003/2, 2003/1 também era assim, que nas dúvidas, que na verdade não eram nem dúvidas, era caso o paciente fizesse a anamnese corretamente, o próprio ator ou atriz ia te perguntar coisas que estavam na tua tarefa, que era como se fosse recapitular do que você deveria fazer, ou coisas que de fato ia te fazer pontuar, certo? Entendeu? Alguma dúvida, algum questionamento aos demais? Gustavo, qual é o seu feedback? Se tem alguma coisa a agregar, perguntar? Olha, só agradecer, mestre. É assim, tem que retomar aqui a caminhada e espero contar com você aí nessa caminhada para pegar o CRM. Tamo junto, é isso aí. Qualquer coisa, estamos às ordens. E muito obrigado pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida, lembrando que os materiaizinhos sempre tem os resuminhos no final. Aqui tem um contraste entre as 3 patologias, a diferença, tá bom? Tem a conduta aqui do Manual do Ministério da Saúde. Lembrando que a gente tem aí os nossos encontros na quinta-feira, a princípio,
né, nossos encontros grupais, para aqueles que ainda não estão participando e quiserem participar, né, a gente vai estar vendo também de abrir outra turma aí, mas ainda tem algumas vagas, e posteriormente a gente vai ter intensivão individual aí, tá bom? Quem não estiver seguindo a gente, aproveita para seguir lá no MJBC Revalida, Instagram, tá bom? Deixa eu ver o que mais. E esse material vai estar disponível para vocês, tá bom? Vou estar enviando tanto no meu grupo geral lá, como também deixando disponível no Instagram. E quem puder, gente, compartilha com os amigos, dê o feedback. Eu não estou aqui falando para vocês falar, digamos, mentira para os seus amigos, mas estou falando, dê o feedback do que vocês acharam dessa experiência aqui, certo? O que vocês estão achando do material. Isso é muito importante para o nosso processo pedagógico, tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma dúvida? Envia o link do grupo do WhatsApp. Perfeito. Viana, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir bem aqui. Ver se vai abrir aqui, mas de qualquer maneira, lá no meu Instagram, vou até colocar aqui, eu vou estar disponibilizando o link para que vocês possam entrar, tá bom? Sobre sua experiência, e não falar, MG, consegue ponto. Então, na prova discursiva, quem não falou corretamente, alguns não deram ponto, vai depender de outra coisa. Por isso que eu sempre falo, para orar, pedir a Deus que selecione um avaliador de bom coração, porque depende muito do avaliador. Teve gente que conseguiu pontuação, mesmo às vezes não falando corretamente, ou na parte da discursiva não escrevendo a palavra corretamente, teve gente que não conseguiu. Então, isso vai depender muito do avaliador, tá bom? Mas sempre ser o máximo específico, o mais específico possível. Eu não estou conectado aqui no WhatsApp, no computador. Não vai dar para mim enviar o link, mas eu vou estar disponibilizando lá no WhatsApp, no caso, no Instagram, tá bom? @MJBC Revalida. E essa aula vai estar disponível, então envie para os seus amigos estudarem, para revisarem. Se você tiver dúvida, volte na aula, revise. Lembra dos feedbacks que foi dado aí, a doutora também, Carla, deixou aí sua contribuição, os feedback. Lembre-se, gente, de colocar em prática, se expor para perder o medo, a timidez, lembrando que um dos principais critérios também para a ansiedade é a sensação de branco, ou seja, se vocês não se exporem, não vão perder esse nervosismo. A ansiedade é normal, mas se estiver atrapalhando sua qualidade de vida, aí já é patológico, entendeu? Então, lembre-se de fazer atividade física também, tá bem? Qualquer dúvida, estaremos à disposição para poder contribuir nesse processo de vocês, tá bom? Por nada. Vou estar deixando meu contato aí também, ó. Qualquer coisa, só mandar mensagem lá. 984154260. E é isso aí, gente. Tenha um excelente dia abençoado, certo? Um final de semana aí de descanso, de vitória. Lembre-se, estudar é importante, mas também descansar, aproveitar aquelas pessoas que estão ao seu redor, te ajudando nesse processo pedagógico também é importante, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.